jardianas. Então, eu fui convidada já há um tempo pela casa. Eu vou ter que tomar uma atitude, gente. Bom, então eu vou começar. Já há algum tempo a Kátia tinha me convidado para fazer uma palestra sobre borboletas, né, já que nós duas temos essa curiosidade, essa afinidade, né? Então agora saiu, eu vou fazer a primeira parte e a Kátia vai fazer a segunda. Eu vou falar de uma forma mais generalizada e a Kátia vai se especializar mais em jardim. Bom, então, sobre borboletas, no caso, essa é a borboleta cauda de andorinha. E sobre mariposas também eu vou falar, porque não tem como desvincular uma da outra, porque elas pertencem à mesma ordem. Essa, no caso, é a mariposa de 4 espelhos, porque essas duas partes aqui e ali são translúcidas. Então, isso que ela chama mariposa de 4 espelhos. Eu estou procurei colocar só no popular, e não é usual em borboletas e mariposas ter nome popular como em pássaro. Então, são essas partes aqui que são translúcidas. Aqui até dá para ver que ela coincide com a parte que está atrás. E essa mariposa foi na minha primeira viagem para Faxinal do Céu, quando nós estávamos voltando. A gente parou numa lanchonete para lanchar e eu achei. Então, foi 20, não deu para dizer aqui, de 2014. Foi a minha primeira viagem para Faxinal do Céu. Então, deixa eu ficar desse lado. Eu tenho um cemitério de borboletas, quando eu encontro elas em casa, eu vou guardando. Aí eu trouxe algumas, vocês podem ir vendo como que elas são. Essas são exemplares verídicos. Então, falando assim de uma forma generalizada, as mariposas e as borboletas, elas são da ordem das Lepidoptera, que lepis vem de escama e pteron vem de asa, então asas com escama. E ela é dividida em cabeça, tronco e a cabeça, tórax e abdômen. Ela possui um par de antenas, 2 pares de asas membranosas, compostas com as escamas, né? E o aparelho bucal, que é o sugador, que é chamado a espirotomba, que é aquele fiozinho que ela tem enroladinho, e olhos compostos. Daí, o que são olhos compostos? São órgãos visuais complexos típicos de insetos e crustáceos, formados por milhares de unidades individuais chamadas amatíldeos, e cada omatílde captura uma pequena parte da imagem, criando um mosaico visual no cérebro do inseto. São excelentes para detectar movimento rápido e luz ultravioleta, que nós não captamos. Daí eu trouxe, eu não sei se alguém conhece, os humanos sempre imitam os animais. E existe esse óculos, depois eu passo para vocês terem noção, ele é dividido dessa forma aqui. Então, para a pessoa que quer treinar a visão, para melhorar a visão, procura usar alguns minutos por dia para ler. E é bem interessante a forma como a gente enxerga com esses óculos. Bem interessante. Só que depois eu passo. Depois vocês dão uma olhadinha, porque agora no escuro não sei como ver nada. Não vão ver nada. Não viu o que interessa. E essa é a borboleta do abacate. Então, assim como os pássaros chamam a atenção pelo canto. Dá para ver um pouquinho para cá? Então, assim como os pássaros chamam a atenção pelo canto e também pelas penas, as borboletas e as mariposas chamam muita atenção, são objeto de estudo por causa das asas. Então, as asas, elas são compostas por escamas em escalas micrométricas. Essas fotos não são minhas, as outras são.
E as cores de suas asas são formadas pela combinação de química e física, através da interação entre a luz e as escamas. Daí, pela química, então, as cores são formadas por pigmentos orgânicos presentes nas escamas, as quais absorvem algumas cores e refletem outras. E quais são os pigmentos? É a melanina e o carotenoide e a pterinas. Então, a melanina, ela é responsável pelas cores cinzas, marrom, as cores mais escuras, né? E preto. E os carotenoides e as pterinas são os pigmentos que produzem as cores quentes, como o vermelho, laranja e amarelo, e são adquiridos na fase de larva. Por isso que é a importância das plantas hospedeiras, porque é nessa fase que é definido as cores da futura mariposa e da futura borboleta. Na física, no ramo da ótica, são as cores estruturais, brilhantes, metálicas, semelhantes às cores do arco-íris, que mudam conforme o ângulo de observação ou iluminação. Então, ela tem aquela, se você vira um pouquinho assim, você vê, né, aquela coisa meio furtiva. Bem isso, as cores fazem lembrar do arco-íris, inclusive. Então, a estrutura microscópica das escamas tem cristas e camadas extremamente finas, que são as nanoestruturas, que refletem comprimentos de onda específicos da luz, suprimindo refletem comprimentos de onda específicos da luz e suprimindo outras cores. Daí, como exemplo, daí a gente tem a borboleta azul, aquela bem famosa da Mata Atlântica, né? A morfo azul, ela não possui pigmento azul. A cor brilhante é gerada pela forma como a luz reflete nessas nanoestruturas. E aqui também eu coloquei a borboleta, mais tarde vocês vão ver, a borboleta pingos de prata contra a luz do sol. É impressionante, é totalmente prateada quando ela está com a asa levantada e bate a luz do sol. Bom, o ciclo de vida das borboletas e das mariposas são divididos em 4 fases. A fase do ovo, que eu daí não sei de quem que é. Não coloquei escrito. É com a larva, aqui a larva da monarca. Aqui essa foto é de quando a gente foi no borboletário Serelepe. E essa outra, a lagarta da Lafocampa, essa lagarta linda, é de quando a gente foi para Superagui. Daí eu achei ela, estava pendurada pela teia. Não sei de qual mariposa que ela se forma, não encontrei. Porque não é fácil encontrar também, porque elas são muitas, depois a gente fala sobre isso. Aqui, a segunda fase, a terceira, né, é a pupa. Então, aqui é a crisálida de uma borboleta e aqui é o casulo de uma mariposa. Aqui já é o primeiro sinal que a gente pode separar, identificar o que é borboleta e o que é mariposa, porque a borboleta sempre faz o casulo e a mariposa sempre faz, aliás, a crisálida, e a mariposa faz, ela com a teia de seda, folhas, o que ela encontra, ela faz o casulo dela. Então daí a gente sabe que encontrando isso daí na mão da pessoa é uma borboleta. Aliás, é uma mariposa. E depois a última fase é a fase adulta, né? Essa eu não encontrei o nome popular dela, a branquinha muito bonitinha, e a mariposa vespa, macho, dá para ver pelas antenas dela. Aqui. E ela tem esse nome porque quando ela voa, ela parece muito com um macho, aliás, com uma vespa. E ela é colorida.
É mariposa. E é uma mariposa. Mariposa. Machucar é a borboleta. Então, aqui eu coloquei dois exemplos já de fases diferentes. Aqui, essa é a lagarta, essa aqui é lá da violeteira lá de casa. É a lagarta de fogo. E aqui ela já na fase de mariposa. E essa daqui é uma estratégia, mariposa olho de boi, a estratégia de defesa, né, contra os predadores. E existem muitas espécies de mariposas que só comem enquanto elas são larvas, são lagartas. Elas não comem depois que viram adultas. E entre essas espécies está a olho de boi, porque o objetivo dela é só reprodução. Então aqui ela come, depois que ela vira adulto, ela não come mais. Mas isso é só mariposa? Algumas espécies de mariposa, não todas as mariposas. Entre essas espécies está essa olho de boi. Daí ela não morre? Morre, ela dura geralmente uma semana só. É só uma fase de reprodução e a duração de cada, varia muito de cada espécie. Algumas duram mais, outras menos. Geralmente é um ciclo de vida bem curto. Aqui é a lagarta da monarca. Essa lá em casa, com a asclepia, que a Kátia me deu. Ela já formou, aqui estava cheia, aqui e aqui ela já adulta. Daí podem ver, ó, ela acabou, aqui não aparece direito. Ela acabou de, aqui ó, aqui nessa área dela, tem uma formiguinha já de olho. Então ela tinha acabado de nascer. Quanto tempo vive a lagarta fica antes de se transformar? Eu acho que depende de cada lagarta, mas em torno de um mês. Um mês, não são poucos, não é muito tempo, não. É em torno de um mês, em torno de alguns dias. Porque ela tem que, aí é a fase que ela tem que formar o corpo dela. Essa daqui também é lá de casa. Essa é a borboleta, eles chamam de borboleta gema, é aquela borboleta amarela. Ela gosta muito, aqui é a chuva de ouro que eu tenho em casa. E então todo ano é essa festa aqui, é a lagarta dela, e depois ela já como adulta. É muito bonita e é difícil de fotografar essa borboleta porque ela é muito inquieta. Bom, os lepidópteros existem na Terra aproximadamente em 200 e 300 milhões de anos, com base em fósseis encontrados na Alemanha. E daí, com a adaptação das plantas para as angiospermas, então houve uma grande evolução também juntamente com a fauna, né? E depois antes com as gimnospermas. E com as angiospermas houve uma evolução maior ainda, porque as angiospermas são as plantas que têm frutos e flores. As mariposas são mais velhas, as borboletas são mais recentes. Tem alguns pesquisadores que dizem que as borboletas são um grupo que surgiu das mariposas. Mas assim, é tudo muito... é difícil de encontrar um assunto que determine mesmo. A gente lê em várias partes, né? Tem que fazer uma pesquisa bem grande. E mariposas existem 120, eu acho que são 126 famílias, famílias de mariposas. E borboletas existem apenas 6. Mas por serem diurnas, geralmente diurnas, elas são mais estudadas e mais vistas. Então, por isso que tem mais estudos sobre borboletas do que de mariposas. Daí ela está de ponta cabeça aqui. A olhinha dela está aqui. E ela chama atenção por causa desses 2 pontos escuros. E é uma fêmea, uma mariposa fêmea, por causa desse antena. A diferença da antena Tem. A gente já chega nas diferenças. Por isso que eu digo, no sexo.
que eu não posso desvincular uma da outra, né? Então, as borboletas e mariposas são grandes polinizadoras. Aí é que dá a importância dela, né? Porque ao sugar o alimento, o néctar, ela, como o beija-flor também, ela já vai levando o pólen. E elas colaboram com a biodiversidade vegetal e também estão na cadeia alimentar, porque elas servem de alimento para outras aves, para outros insetos, para outros animais, enfim. Essa borboleta, carregadinha de pólen, também é daquela viagem que a gente fez para Subiraqui. Aí é naquela ilha meio fantasma que a gente foi, não sei se vocês lembram, não lembro o nome da ilha, Arapari, Araraqui. A população tinha abandonado? Que a população tinha abandonado. Essa borboleta, tirei de lá a foto. Ararapira, isso. Daí, então, a população das lepidóbaras. Então, no mundo, existe esse sinal de tio, existem aproximadamente 180 mil descritas, né? Então, entre 18 a 20 mil borboletas e 160 mil de mariposas descritas. No Brasil, existem em torno de 26 mil, mas entre 60 mil e 80 mil a existência, que não estão descritas ainda. Isso é bem dinâmico. Então, dessas aí, borboletas 3.500, mariposas entre 22 mil e 23 mil, 22 e 23 mil. As fontes que eu achei foi na Embrapa, no portal do governo, Mundo Educação, Museu de Ciências Naturais, que a estimativa real que eles fazem é que existam mais de 500 mil espécies de lepidópteros. Só que assim, é tão sutil a diferença na asa de uma e outra, que cada uma é uma espécie diferente. Então é bem complexa mesmo a descrição exata de cada um. E essa daqui é a borboleta saltador de goiaba. É uma borboleta muito comum e ela existe no Brasil inteiro. Não, ela é grande. A Maristela Zabaldeira, ela publicou esses dias um vídeo que ela foi dar um curso no Pantanal, e lá no Pantanal ela fotografou também essa borboleta. No Cerrado tem muitas borboletas. Então, eu não sei se a Karen comentou numa das palestras sobre aquele vídeo, né, das 50 fatos surpreendentes do Paraná. Então, muito interessante aquele vídeo. E daí, nesse vídeo, uma das partes é que o Paraná é um dos estados que mais tem borboletas, porque tem a confluência dos biomas da Mata Atlântica, do Cerrado e Floresta de Araucárias. E essa confluência forma características que não tem em grupo nenhum específico. Não tem nem no Cerrado, nem na Mata Atlântica e nem na Floresta de Araucárias. E isso que enriquece o surgimento dessa diversidade enorme de borboletas e mariposas. E a região de Curitiba é excelente para fotografia. Ela tem 600 espécies registradas e num total de 820 documentadas em todo o Paraná. Aquela região de Foz do Iguaçu é bastante rica. E aqui é a mariposa tigre. Olha que interessante a formação da asa dela. É tudo lá na casa que eu tirei. Essas fotos são todas na minha casa. Mas é isso que eu digo. Na realidade não é um privilégio, é uma questão de observação, porque essas são bem comuns todas. É que eu estou sempre de olho, como eu gosto muito, então eu estou sempre de olho para fotografar, né? E aí eu mesma me espantei com o acervo que eu tenho, porque tem muitas que nem aparecem aqui, não dá para mostrar todas.
É impressionante como a gente dando uma voltinha no jardim e a gente descobre assim preciosidades. Eu preciso aprender a aguentar as lagartas. Aí é que está. Então, isso que eu ia falar, aquela parte uma das pesquisas que eu estava fazendo, eu entrei no site da AgroLink, que é um site de agricultores. E então as borboletinhas que a gente acha lindas, para eles é tudo praga. E ainda vem com veneno para acabar aquela lagarta. Então é uma questão, né, de interesse. A gente precisa dos agricultores, né? E quando é uma invasão muito grande, realmente é praga. Que tem a árvore que sempre está aparecendo aqui, a violeteira, muito florífera, e chama muito beija-flor, borboleta, abelhas, tanto a de ferrão como as nativas. E ela ficou infestada, uma lagartinha pequenininha, não sei de qual borboleta, e acho que era borboleta, que depenou, eu achei que desfolhou. Eu achei que eu ia perder a violeteira. E até hoje ela não se recuperou direito. Mas foi tanto que embaixo tem uma colmeia de nativas, elas entraram, não criticaram as nativas, mas elas entraram assim pelos vãozinhos, assim, realmente foi uma praga naquela. Foi o ano passado isso. Bom, e os locais de observação em Curitiba? Em primeiro lugar, é o nosso jardim. No caso aqui, é o quintal da minha casa. Está bem farto, que tem flor de mel, zinha, a violeteira, a lantana, e aqui tem outras coisas também. Então aqui elas fazem a festa. Daí, outro lugar, parques e praças. Sempre tem também. Terrenos baldios com capins nativos e o jardim botânico, especificamente nos campos curitibanos, onde a gente fez aquela palestra com a Maristela, e o borboletário serelepe. São assim, mas tem vários lugares. O asfalto a gente encontra, às vezes assim, porque por causa dos sais minerais que elas precisam também para complementar a dieta delas, né? Então a gente encontra em todos os lugares. Essas fotos aqui, a borboleta actinoto e a amarelinha também são lá do campinho lá do botânico, daqueles campos curitibanos. Aquela. Acho que não dá para ver o olhinho bem verdinho. É interessante quando a gente consegue pegar o olhinho da borboleta. Bom, a dieta alimentar. A maioria é herbívora, principalmente na fazenda lagarta, né? E porque algumas são especialistas em determinadas plantas, frutas, folhas. Por isso que é importante essa questão da planta hospedeira, ter a planta hospedeira certa para aquela determinada borboleta ou mariposa. E algumas são detritívoras, que elas consomem os detritos de frutas, né? Diferente das minhocas que são, como é o termo? Que elas transformam, né, o alimento, elas consomem os detritos. E o que está escrito aqui? Ah, sim, em muitas culturas elas são consideradas pragas, né? Mesmo em casa, quando excede a quantidade. E a traça é uma mariposa. É a traça que consome tecido, que é essa espécie aqui. E a traça de papel já é de uma outra ordem, não é a mesma. São traças de ordens diferentes. Aqui está esse nome aqui, não enxergo, está muito claro aqui agora. E eu deixei a letra muito clara, que eu quis justamente deixar separado.
É o nome daí comum dela. E na fase adulta, né, a maioria se alimenta do néctar. E além do néctar, elas consomem os líquidos também de frutos fermentados, polpa de frutas, resinas vegetais e fluidos de animais mortos. Por isso que tem fotos também, às vezes, de borboleta no focinho do cachorro. É o suor do cachorro, os fluidos corporais, né? Ou na nossa mão, eu acho. Isso, quando está no chão. Denise, aproveitando que você falou que encontra em todo lugar de alimentação, uma coisa que me chamou muito a atenção agora, que eu fiquei em março, abril lá na praia, e estava no mar, e eu vi mais de uma vez borboleta indo, voando lá para o fundo do mar. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? É por causa dos sais, né? Dos sais minerais. Mas ela não morre daí? Daí eu acho que não, porque elas têm assim, uma alçada boa de voo, né? Ela pega assim, tipo uma névoazinha. Mas se colocar água salgada, elas vão também. Isso chama por causa dos sais minerais. Ela voar assim no mar. Isso eu nunca vi, deve ficar bem bonito, né? É que nem lá que a nossa amiga que já faleceu, a Marise, ela postava o vídeo daquela nuvem de borboletas no Rio Mundiamara, né? Era muito bonito, não sei se Mas vocês... era mariposa, né? Era mariposa? É aquela cor de rosinha. Era uma rosinha. Bem clarinha. Ela falou que era mariposa. Eu não lembro, mas ela postava e era ali tudo. Em cima do rio. Em cima do Rio de Aquara. Era muito bonito. E algumas borboletas de mariposas, especialmente tropicais, também elas visitam fezes, suor, lágrimas e outros materiais ricos em minerais, em sais minerais. Então, por isso da água salgada. E tem também algumas espécies, só que eu li assim, que elas são carnívoras, elas vivem em formigueiros e para comer as larvas das formigas também. Existe, acho que é bem pouco, que não é muito citado, acho que é bem poucos casos. Essa revoada em morretes, ela tem um nome, chama Paná-Paná. São borboletas mesmo. É borboleta? Borboleta. É um fenômeno que representa um momento de migração para a reprodução. Eu não lembro a época que era outubro. Era outubro. Setembro, os meses de setembro e março. E a Marisa sempre postava pra gente. Nossa, reflexos. Bom, tem a parte do que ela da dieta, né? Mas como a Kátia vai falar sobre isso, então eu postei aqui algumas dessas plantinhas que a gente vê nos terrenos particularmente, lá nos campos curitibanos, que as borboletas admiram muito também. Aí no caso é o picão preto. Aqui vai ter que ser meio rapidinho, porque só o eupatório, elas amam o eupatório. A vassourinha, o alecrim do campo. Cambará falso, que é o eupatório também, o camará de cipó. Nessa daí eu tenho fotos delas também, bastante. Eram várias espécies, a esmeralda, a folha. Nossa, é impressionante. Lá na universidade eu achei. A micânia, a açapeixe, essa daí também elas gostam muito dessa plantinha. E é tudo essas que a gente considera matinho, né? Aí a vassourinha, a vassoura. Vassoura. Daí aqui o picão preto, né? Ela tá, essa daqui eu não lembro, já foi beliscada. É o canudo de pito.
Aqui foi numa observação de borboletas que eu fiz com o André, que a gente teve uma palestra com ele lá no condomínio da Irene. Lembram do André, né? Então eu fiz uma caminhada de observação de borboletas, daí uma dessas é essa daqui. É essa borboleta aqui, a borboleta dama pintada brasileira. Muito bonita ela. Aqui não está vendo muito para ver por causa da luz, mas ela é muito bonita. Daí tem essa é bem comum também, eu acho que é até a mesma, que ela está de asa fechada. Daí tem a lantana. Essa borboletinha também é bem comum. É muito bonitinha aqui, tem uma parte assim amareladinha, assim, dela é muito bonitinha. A verbena também é uma planta bem admirada pelas borboletas. O cosmos, que a Jussara sempre posta, elas amam. Essa daqui é a borboleta. O nome pode não coincidir com o que a gente encontra por aí, é porque o nome popular varia bastante, como vocês sabem, né? Um dos nomes é borboleta flambeau, é bem vermelha. E lembram que a Maristela falou que as cores das flores atraem as borboletas dessa cor, que, claro, são as plantas hospedeiras, né? Então, por isso que aquela borboleta gema vai na chuva de ouro, nas árvores que tem flores amarelas. No cosmos vem essas daqui, que tem aquele laranja forte, vermelho. Aqui é outra, essa borboleta também é bem comum, é outro cosmos. A dália também, elas gostam muito da dália, que no caso é a mini dália, que eu tinha, não tenho mais. Ela não comeu, ela visitou bastante. E elas gostam muito de rosas. E adivinha de quem que é essa foto? Da Jussara. Na apresentação anterior eu já mostrei essa foto. Tem que prestigiar, né, as amigas. Então essa foto aí é uma das roseiras da Jussara. Com duas borboletinhas. Uma lá em cima, outra lá embaixo. A lantana, elas gostam muito de lantana também. E as aranhas ficam de tocaia, fazem a teia para pegar as abelhinhas e as borboletas aí também. É a borboleta vermelha. É linda essa borboleta. Essa não é tão comum. Mas é lavanda, né? Você falou lantana. É lavanda. Você falou lantana. Ah, não, mas é lavanda. É lavanda, E aí é a violeteira, né? Aqui no caso, essa é a borboleta do Manacá. Daí essa violeteira, ela é bastante frequentada por várias borboletas. Daí outra que visita também. Eu tenho filme da revoada de várias espécies. Daí, Violeteira é o pingo de ouro? É o pingo de ouro. É a Duranta erecta. É um arbusto. Então, a diferença entre as borboletas e mariposas em relação ao período do voo. As borboletas, geralmente, elas são diurnas e as mariposas noturnas, né? Essa daqui é o anjo da Amazônia. Essa eu fotografei lá perto de casa, mas fotografei em casa também. E a mariposa bruxa, muito linda. Ela deve ser um macho por causa dessas listras aqui. Mas tem exceções, né? Tem duas exceções. Aqui é a borboleta coruja. Ela prefere voar no finalzinho da tarde, no início da noite. E essa fotografia é de quando a gente subiu aquele morro lá em Guaraqueçaba. Aquela viagem que a gente fez. Salto Morado. Mas é aquele morro, lembra? Não é lá em Guaraqueçaba mesmo. Lá em Guaraqueçaba mesmo. O morro que a gente subiu, eu não lembro o nome do morro.
E ali é a mariposa beija-flor. E lá em casa também, na lantana. E ela é uma mariposa diurna. E ela chama beija-flor porque o voo dela faz lembrar muito o bater das asas do beija-flor. Daí uma outra diferença é a asa em repouso, né? Então a borboleta do maracujá, ela está pousada com as asas fechadas. E aqui as mariposas sempre pousam com as asas abertas. No caso, essa é a mariposa vitral, por causa do desenho que ela tem nas asas dela. E elas têm... Daí, aqui, elas estão pousadas com as asas abertas, né? É o olho de pavão, essa daqui é a fêmea, essa bonita aqui é a macho. E essa daqui é a borboleta safira cintilante. Elas pousam de asa aberta, uma para se aquecer. Para se aquecer, elas são os animais de sangue frio, por isso que elas gostam muito do ambiente ensolarado. Outro motivo também são o desenho das asas para espantar, disfarçar os predadores, né? Então é um motivo que também elas pousam de asas abertas. Daí, uma outra diferença com relação às cores. Essa daqui é a pavão vermelho, linda, e essa mariposa, essa é na janela da minha cozinha. Essa eu não consegui identificação, que vocês viram o número de espécies, né? Então é difícil de encontrar um nome correto. E ainda nunca popular, sempre em latim. Então, a diferença, essa é uma grande diferença na coloração das asas e no aspecto também. Das borboletas sempre é mais vivaz, e das mariposas sempre é mais opaca. Daí, a outra exceção. Essa daqui é a borboleta viuvinha. E olha, ela é toda negra, e olha que linda. Essa daqui dá a impressão que ela está com a asa dobrada, mas é o desenho da asa dela. Ela é muito linda, essa daqui. E essa outra não é uma foto minha, mas é a mariposa jucunda. E olha as cores vivas dela. E ela é uma mariposa diurna também. Além de ser bem colorida, é uma mariposa diurna, porque existem mariposas diurnas também, né? Daí, em relação às antenas, esse é um método que é infalível. Vendo as antenas, vamos saber se é borboleta ou mariposa. Porque aqui na borboleta do Manacá, ela tem a asa aqui, ó, parece um cotonetezinho. No finalzinho da antena, sempre tem essa partezinha mais gordinha. E as mariposas, tem aqui a mariposa de pintas brancas, é um macho, porque é em forma de penacho, porque daí aumenta a área de absorção de odores por causa dos feromônios, né? Para poder reprodução. E aqui a mariposa palhaço, a anteninha dela, ó, é uma fêmea, e é clarinha, coloridinha, mas é opaca. Aqui assim não dá muito para ver, mas na foto é bem nítido, assim como ela é bastante opaca também, mas é bem colorida e é diurna também. Em relação ao corpo, as borboletas, ela tem o corpo assim, ó, ela é magrinha, fino e delicado. No caso, essa é a borboleta do maracujá. E a mariposa, ela tem o corpo ela é mais encorpada, coberta de pelos e tem uma aparência aveludada. Essa é a mariposa flor malhada alaranjada. Na primeira apresentação, eu tinha posto aqui corpo gordo. Eu mudei para corpo robusto. Corpo gordo coberto.
só assim, é uma outra característica. Essa daqui é lá dos campinhos, no meio do botânico, essa aqui em casa. Olhando essa daqui, só ela dá a impressão que é a borboleta esmeralda. Mas se colocar as duas juntas, a formato, os desenhos são muito parecidos. Aqui, ó, aqui. Só que aqui, esses dentinhos, é muito parecido. Só que a esmeralda, essas partes aqui são negras e o verde é bem vivo. E na borboleta malaquita, aqui é amarronzado, tudo amarronzado, e aqui é tudo um verde limão. Bem bonita essa borboleta. E essa foi outra que apareceu lá em casa. É a 80, não é 88. Ela de asa aberta, bem translúcido, bem brilhante, e aqui de olho fechado, de asa fechada. Essa borboleta tigre também é muito assim, aqui essas fotos, elas geralmente estão ou na lantana, ou na violeteira, ou naquelas outras, né? Essas plantas chamam muito. Essa é uma outra linda também, anterior. Essa não encontrei no nome, mas é a ciproeta marrom. Linda essa borboleta, muito linda mesmo. É um marrom assim que ele tem um brilho. E daí, para finalizar, essa é da mesma família lá da Phoebus, daquela borboleta gema. Só que eu esqueci, por causa desse risquinho aqui, ela tem um outro nome. Então, daí eu coloquei essa frase que a Helena colocou esses dias: a borboleta parece flor que o vento tirou para dançar. Achei bem bonito, daí assim eu finalizo a minha parte. Então, tudo começa com um pequeno ovo e lá dentro tem uma larva. Aí nasce a lagarta e a primeira coisa que ela faz é comer a casquinha do ovo. E depois, na vida dela, ela só pensa em comer e comer um pouco mais. E quando ela estiver dentro da crisálida, ela vai precisar ter muita energia. E assim ela vai fazendo a tal da crisálida. Por um fiozinho de seda, ela se prende e vai construindo. Primeiro ela fica pendurada, né? Cabeça para baixo. E conforme o tempo vai passando, a crisálida vai mudando de cor também. Lá dentro ela sofre tantas transformações que praticamente o corpo inteiro dela se dissolve. Ela só fica com algumas partes genéticas, algumas células que depois ficarão em forma da borboleta. Esse líquido que escorre é o líquido que estava dentro da crisálida para ela lubrificar as asas, para ela, quando ela for soltar as asas a primeira vez, elas ajudar a desamassar. Eu consegui fazer uma borboleta nascer em casa. E eu vi esse líquido escorrendo, até achei que eu falei, o que é isso? Depois que eu fui saber que é sobre para deixar ela lubrificada. Que lindo o vídeo. Pode já, não, os slides. Então, para você ter um jardim de borboletas em casa ou em qualquer lugar, o que você precisa são duas plantas. A planta hospedeira ou maternidade, que eu acho mais bonitinho, e a planta para alimentar ela, o néctar. Então, por que criar um jardim de borboletas é importante? Pela polinização, a biodiversidade, o valor comercial também, o jardim temático de borboleta vai ter um valor melhor, e a educação ambiental.
Curitiba tem um clima mais adequado para elas, que seria, então, na época da primavera e verão. Né? É lógico, porque a borboleta, a maioria delas vive com o sol. Sem sol elas se escondem. Então a atividade delas é mais concentrada de outubro a março. E plantas com flores também, as geadas geralmente acabam com elas. Então o ideal seria planejar florações escalonadas para ter o néctar o ano todo. E como a Denise falou, a altitude nossa influencia nas espécies presentes e a gente tem muitas espécies aqui em Curitiba. Próximo ponto. Você quer falar já? No fim da palestra? Nós temos dias de sol de 5 a 6 horas por dia, né? Então não é tanto, mas inclusive se algum dia vocês forem visitar algum borboletário, ou se vocês quiserem observar mais as borboletas, o ideal é da hora do sol mais forte, das 11 até as 2. Fora isso, não vale a pena comprar um ingresso para ir no borboletário, porque provavelmente elas vão estar tudo escondidinhas. Então, as espécies das borboletas, né? A família Nymphalidae é uma que mais tem. Vamos fazer uma parte. Sim. Wanda, veja lá. Família Nymphalidae, tá? Família. Aí nós temos gêneros e espécies. Tem helicônios, tem morfo, tem agraulius e danaus. Isso são gêneros. E aí o segundo nominho em minúscula são as espécies, tá? Então a família é o grande grupo que tem alguns gêneros e suas espécies, tá? Aí são mais espécies, né? Todas de Curitiba. E as plantas hospedeiras. Então, o ideal, não adianta você pegar uma borboleta ou a lagartinha dela, ou os ovos, e levar para a tua casa. Ela até pode nascer, mas ali ela não vai conseguir reproduzir, porque ela precisa necessariamente da planta hospedeira. E cada borboleta tem uma planta hospedeira específica. Por quê? Porque a maioria das plantas delas são venenosas. Não para nós, a gente não vai comer, mas por quê? Porque a lagarta vai ficar venenosa e ela vai absorver as enzimas dessa planta e o predador não vai pegar ela. Então, esse é o objetivo. Eu passei, tem umas aí da Aclepia, que é uma planta que eles chamam de planta do algodão ou de milkweed, porque ela tem um leite, e é disso que as borboletinhas gostam. Tem outras, aquela 88, que ela bota os ovos na ortiga, que também é outra planta. Então, cada uma tem algum fator específico. E as cores das borboletas, quanto mais vistosa, principalmente o vermelho, é para espantar, assustar o predador. Então, todo o objetivo dela é assustar, porque apesar delas botarem muitos ovos, são muitas lagartas, poucas sobrevivem. Então, elas precisam dessa proteção. Aí, helicônios, a borboleta paixão, pavão, né? A morfo, que é azul, a graulis, cada uma tem uma planta específica. O maracujá é uma das plantas que elas mais gostam, que são várias borboletas que botam os ovinhos lá. Então, que nem eu falei, eu planto o maracujá, que ele germina super fácil, dessas frutas que a gente compra, para ter a borboleta. Porque o maracujá eu posso ir no mercado, na feira, comprar, e a borboleta eu não compro. Então, eu deixo lá que elas detonem todos eles para poder ter elas em casa. Já. Aí, a famosa monarca, a nossa monarca do sul não é a mesma dos Estados Unidos, aquela que faz aquela migração, que ela vive até 8 meses.
uma borboleta, porque ela, no caminho da migração, ela vai se reproduzindo também. Ela vai se reproduzindo nesse caminho e aí ela vai tendo novas filhas com aquela memória de chegar no lugar, que é uma montanha do México. Então ela viaja dos Estados Unidos até o México. Mas essa é a monarca de lá. A nossa é a monarca do sul e ela que é mais, que a gente vê bastante aqui. Que é a clépsia, que é a planta que ela gosta, tanto para depositar o ovo, como para se alimentar do néctar. Aí tem a borboleta cachimbo, cada uma, que nem a Denise falou, tem muitos nomes, né, populares, mas que daí é no Cipó Mil Homens, aquele papo de peru, que a gente já viu, lá na Marlene tem também. E a papilo toas é a rabo de andorinha, ou cauda de andorinha, como disse a Denise. Eu acho que todo mundo já viu no pé de limão ou de laranja. Elas são horríveis, é um negócio bem feio. Elas ficam tudo grudadinhas, são várias. E o formato dela parece um excremento de pássaro, um cocôzinho, que ela já é feito para camuflagem. E ela, se você mexe nela, ela solta um cheiro ruim também. Tudo isso é proteção. Então, se vocês verem, não matem elas, deixem elas lá, elas não vão fazer grande estrago e se transformam numa borboleta linda, que é uma das que tem a maior envergadura. Acho que até tem alguma por aí. Aí as plantas nectaríferas. Por quê? Porque tem borboleta que se alimenta de flor do néctar e tem outras que de frutas. Então, a lantana é uma das que elas mais gostam, o gervão roxo, oficial de sal, que é a asclépia, a verbena, a penta e a zinnia. Eu trouxe mudinhas da budileia. Ela não é uma planta nativa nossa, mas elas amam, tanto que as minhas fotos quase todas estão na budileia. Então tem mudinha para quem quiser, e se não tiver suficiente, depois eu tenho em casa. A clépsia também tem muitas mudas em casa. Então, quem quiser, pôr no jardim, vale a pena. Porque além de ser bonitinha, bonita, ela é bem colorida, as borboletas vão aparecer com certeza. Então, onde que elas depositam os ovos? No maracujá, quem que é? A helicônios, a graulis, a dria, a jone, daí as clépias. É a monarca, a aristolóquia, a batusui, a parides, eu deveria ter colocado as fotos. O ingá também. O ingá é a morfo. A morfo são aquelas azuis grandonas, que a gente vê geralmente em matas, onde tem água. E nos citros, a papilotoas, que é a rabo de andorinha. Então, para você fazer um projeto paisagístico para as borboletas, você precisa ter as zonas nectaríferas, as plantas hospedeiras, uma maternidade e um abrigo. Canteiros curvos e agrupamentos densos da mesma espécie para maximizar a atração. Se você fizer um pouquinho de cada uma longe da outra, vai ficar mais difícil. E principalmente as cores também, porque elas buscam as cores geralmente parecidas com as cores dela. Uma flor amarela vai a borboleta amarela, laranja na laranja, que é tudo maneira delas se camuflarem. Kátia, o que seria o abrigo? Abrigo, se tiver muito lugar, muito vento, por exemplo, um apartamento que tem um vento lá em cima, dificilmente elas vão, porque o vento danifica as asas. E outra coisa muito importante que eu já reparei, incluir fontes de água. Não adianta só pôr uma bacia com água, porque elas vão pelo barulho. Aí eu tenho comprado nesses shoppings chineses, na Shopee, na Shein, existe uma fontezinha que é solar, você põe numa bacia e aquele barulhinho de água atrai bastante elas, ajuda também a abelha, até os passarinhos, mas é bem, bem bacana, bem fácil de ter. Compartilha aqui.
Incluir fontes de água rasa, daí você coloca alguma coisa para elas poderem pousar, mas elas ficam bastante em volta disso. E a luz do sol, né? Tem que ter sol. Sol, a borboleta vive do sol. Mutualismo, a monarca e as clépias. O que é isso? A borboleta, Danaus ellipsis, deposita os ovos exclusivamente em asclépias. As lagartas secretam glicosídeos cardíacos, tornando-se tóxicas para os predadores. É aquilo que eu falei antes, né? Então, a planta se beneficia da polinização feita pela borboleta adulta ao visitar suas flores e buscar o néctar. Mutualismo. A borboleta ganha proteção química e alimento larval. A planta ganha a polinização cruzada e ambas dependem uma da outra. Além da poda, né? Porque ela vai comer e a planta vai se rejuvenescer com essa poda. No jardim, plante grupos de 5 a 10 mudas em sol pleno. Ela tolera o inverno curitibano e rebrota na primavera. Essa planta, foi com ela que eu comecei a me interessar com as borboletas. Eu vi uma monarca em casa e ela nunca tinha aparecido. Aí eu fui pesquisar o que eu precisava ter para ela e quem era ela. E aí eu descobri essa asclépias. Ela é uma planta no mato que os agricultores arrancam porque ela é venenosa para o carneiro. Se um carneiro comer, ele vai passar mal. Então eles arrancam. Aí eu fui longe, consegui achar e agora eu não fico mais sem ela. Porque para nós, borboleteiras, adoramos ter elas. Então, aí que vem ela. Essa é o tipo de curaçábica e tem a outra, que é aquela que a Dirce deu pra gente, que faz aquela bola, saco de bode, alguma coisa assim. As duas, elas se veem muito bem. Aquela tem a flor branca e essa tem a flor laranja. Então, fazer zonas no jardim. Zona de néctar. A lantana, a verbena, as pentas, as clépias, gervão roxo e a budileia são as plantas que elas mais amam. Agora está faltando a borboleteira da Denise. Então, sol pleno, 6 horas por dia e os canteiros agrupados. Essa planta é que eu trouxe a mudinha, é a budileia. Elas gostam muito dela e bem perfumada, ela faz um tipo de um arbusto. Então pode plantar no meio do jardim, ela vai ficar um arbusto, não muito grande, mas é uma planta bem bonita, vale a pena. Aí outra planta, a zona de reprodução, então para maternidades, passiflora, aristolóquia, uingá, os citros, qualquer tipo de citros, limão, laranja, pode ser um pezinho pequeno, não precisa ser uma árvore. Põe num vaso, que com certeza elas vão aparecer e colocar os ovinhos ali. E a zona de abrigo. Então, arbustos densos, cercas vivas, pedras planas. Quebra-vento natural ou áreas para repouso. Essa coisa a gente não tem que se firmar muito, porque elas vão para lá e para cá, a não ser que seja um lugar que você queira fazer um borboletário, num apartamento que tem um vento muito forte, aí você faz o abrigo, mas normalmente para nós, nos jardins, não há necessidade. Aí o calendário de plantio e floração. Então, a lantana, o ideal é você plantar ela de setembro a novembro, que ela vai florescer de outubro a maio, e o pico das borboletas na lantana é novembro a março, que é o pico que geralmente nós temos as borboletas em casa. As clépias, agosto, outubro para você plantar, e a floração é de setembro a abril. E as borboletas também, outubro, março, a verbena planta em março e maio, ou agosto e setembro, e a floração abril, novembro. Quase todas elas, a floração é na nossa primavera e verão. O maracujá, você pode semear de setembro a novembro, ele floresce de outubro a março, e o pico das borboletas é novembro, fevereiro, mas como ele vai na geada, que geralmente o maracujá, como ele é uma trepadeira, ele vai estar no abrigo de algumas outras árvores. Então, não precisa se preocupar se ele vai morrer com a geada.
E a burileia, essa que eu trouxe, você pode plantar já, e que ela vai bem, até na geada, e depois que ela floresce bastante, no final do verão, você poda ela. Corta em cada galinho, você pode fazer uma estaca. Então é uma planta bem versátil. Então, ciclo de vida no jardim. O ovo, depositado em folhas de plantas hospedeiras. Essa aí é uma helicônio. Deposita ovos solitários no maracujá. A lagarta alimenta-se das folhas hospedeiras por 2 a 4 semanas. Depende do tempo. Se tiver mais frio, ela vai demorar mais tempo. Se tiver bem calor, ela sai antes. A crisálida, na fase de transformação, as lagartas se fixam em galhos e folhas protegidas do vento, lugares que ela pressupõe que seja seguro para ela, mas nem sempre. E o adulto, a borboleta adulta busca néctar, acasala e deposita os ovos. Ela vive de 2 semanas até 9 meses, dependendo da borboleta. Agora é uma época que a gente vê muito elas acasalando. Então, você vê sempre 2, 3, uma correndo atrás da outra. Eu até fotografei, filmei 2 e fiz uma invasão de privacidade, mas elas é bem bacana agora, porque elas têm que acasalar para depois já irem ficar em repouso. Uma coisa bem característica e interessante das borboletas é que onde elas ficam no inverno? Né? Cadê as borboletas no inverno? Elas guardam energia, elas se alimentam e guardam energia e ficam hibernando. Aí elas não se reproduzem, não botam os ovos e ficam hibernando nessa época para não sofrerem o tempo frio. E quando começa a esquentar, elas levam um apio, acordam e começam a vida novamente. Outra coisa, onde ficam as borboletas quando chove? Porque a chuva, as asas delas são muito levinhas, muito sensíveis. Então elas ficam, se você prestar atenção quando está chovendo, elas estão escondidinhas embaixo das folhas. Cada planta escolhida é uma porta aberta para que as borboletas tragam cor, movimento e equilíbrio ecológico. Então a borboleta não é só para ficar bonito, mas você está renovando o seu espaço e criando uma cultura que elas vão estar ali, além de embelezar, estão polinizando, estão podando e é maravilhoso. Então, a curiosidade. Quanto tempo vivem? A maioria das borboletas vive entre 2 a 4 semanas, como adultas. Tem algumas que vivem até 9 meses, que é o recorde entre as borboletas, graças à capacidade única de digerir pólen, que lhes fornece aminoácidos extras para uma vida mais longa. A helicônios é parecida com essa, não é essa. Mas eu tenho foto dela ali. Então, ela é uma das únicas que se alimenta do néctar, do pólen. Além do néctar, ela se alimenta do pólen também, que é uma substância riquíssima para elas. Aí, as borboletas, elas sentem sabor com os pés. Os pés delas têm uma sensibilidade muito grande. Então, elas pesquisam com os pés e para ver como que é o pólen dessa planta. Eu li também que com os pés elas conseguem descobrir se uma planta está sofrendo um estresse hídrico ou um estresse físico através de tipo de magnetismo. Se a planta não está feliz, se a planta não é saudável, elas conseguem detectar através dos pés onde botar os ovos. Onde que elas ficam quando chove? Ao perceber a queda de pressão atmosférica, elas buscam o abrigo sobre folhas e casca de árvores. Ficam imóveis, com as asas fechadas, usando a face ventral camuflada. Então, ficam bem quietinhas. E no inverno,
Em Curitiba, com invernos de 9 graus ou sei lá menos, a atividade cai drasticamente. Algumas espécies entram em diapausa, dormem como uma crisálida, e outras migram. As helicônios formam dormitórios com até 145 indivíduos aquecendo-se mutuamente. Nossa. Em forma que daí elas estão, Kátia? Forma de borboleta. Crisálida. Não, a crisálida não. É a forma de borboleta. E A forma de borboleta? borboletas. E elas ficam ali em diapausa, né, que é tipo hibernando. Ficam catatônicas. Isso. E daí essas borboletas que ficam mais tempo, elas têm que se alimentar muito e para poder ter energia para poder passar esse tempo escondidinhas. Aqui são fotos das borboletas que eu fotografei no meu jardim. Eu vou ler aqui enquanto vocês estão observando. Cadê? Então, nem tudo que se desfaz é perda. Às vezes é um renascimento disfarçado. A borboleta não nasce pronta. Ela se permite desaparecer dentro da crisálida para depois se revelar em sua forma mais bonita. Esse é o recado que ela traz para nós. Se alguma coisa na sua vida está terminando, mudando, ou está até doendo mais do que você pense ser o normal, talvez você esteja exatamente na sua crisálida. Um momento silencioso, interno, onde tudo parece confuso, mas na verdade está sendo reconstruído. A borboleta nos lembra que os ciclos precisam ser respeitados. Não existe voo sem transformação, não existe leveza sem antes atravessar o peso. Confie no processo, mesmo se ele não fizer sentido agora. O que talvez parece ser o fim, amanhã pode ser a sua versão mais leve, mais forte e mais alinhada com quem você realmente é. Essa é aquela é incrível a quantidade. É impressionante a quantidade de borboletas que aparecem, gente. É muito legal. Inclusive, vocês todas já estão convidadas para ir lá em casa, de preferência no horário das 11 às 2, que é o horário... Ela está convidando para almoçar. Inclusive, tem fotógrafas especialistas em borboletas que estão indo lá em casa. Inclusive, eu estou esperando a Maristela para ver, porque a quantidade é muito grande. É incrível como elas aparecem. Também. O lugar do condomínio é propício e o meu jardim também. Kátia, quais são os predadores e qual animais Os pássaros. Os pássaros, principalmente nas nossas, o sabiá e o bentivi, são os mais danadinhos. Se você prestar atenção, você vai ver eles correndo atrás das borboletas. Na fase adulta. Só, isso. Na borboleta. E a lagarta também. Por isso que essa helicônios, nos cítricos, ela parece um cocôzinho. Parece as fezes do seu passarinho. Ela é idêntica, se você olhar. Ela tem 2 chifrinhos, assim, né? Tá, outra coisa. Nem a maioria das lagartas que aparentam ser perigosas não são. Elas têm aquele chifrinho que é só para assustar, ela não machuca. Mesmo os espinhos, você pode tocar que eles não vão te machucar. É tudo ilusão, né? Mas daí tem a lagarta de fogo, que é extremamente perigosa. E outra coisa, geralmente as borboletas têm lagartas lisas, ou só com os espinhos, e as mariposas são peludinhas. E a lagarta da mariposa normalmente são mais bonitas, são mais vistosas do que das borboletas. Então a borboleta geralmente é mais
listradinha, alguma coisa menor. E a borboleta é mais peluda, mais cheia de Mariposa. Tanto que a mariposa, ela é peludinha, né? Se você vê, e a borboleta não é tanto. A lagarta de fogo, aquela perigosíssima, ela é uma borboleta ou uma mariposa? É uma mariposa. Então é fácil você identificar. O casulo também, que nem a Denise mostrou, o casulo, a crisálida da borboleta, geralmente parece uma joia. Tem alguns que brilham, são dourados, e a da mariposa são casulos feitos com teias, eles são, aquela que ela mostrou ali, ela se enterra, é um casulo que ela põe na terra, da mariposa esfinge. Você vai mexendo no jardim, você vê um negócio se mexendo lá esquisito, é o casulo da mariposa. E aquela história que a mariposa também, o pelo dela, as escamas são venenosas, não é assim. Lógico que você não vai pegar e esfregar no olho, mas não deixa. Kátia, nós tivemos um período, não sei, alguns anos atrás, que apareceu uma borboletinha, não era um tom bege, assim, e que invadiu o nosso litoral. Provavelmente era mariposa. Pequenininha, E aquela, assim, se o pozinho pegasse, dava uma alergia terrível, né? E uma outra curiosidade é sobre a borboleta morfo, a borboleta azul. Na verdade, ela não é azul. Para a gente explicar, é como se você vê o arco-íris, certo? Você não consegue pegar aquela tinta. E na natureza, existe que nem o ará, o flamingo, eles são vermelhos, porque eles comem a comida, né, e que deixa eles aquela cor. Se você tirar daquele espaço, ele vai perder a cor. E o azul, até dos pássaros quanto das borboletas, ele não é a cor, ele não tem aquele pigmento. Aquilo ali é uma parte física, não é químico. E por isso que a borboleta morfos, aquela azul grandona que a gente vê, você não consegue seguir ela muito tempo, por causa da cor. Conforme bate a luz, ela fica marrom, conforme bate a luz, ela fica azul. Um azul metálico, lindo. E isso também é para os predadores, porque eles veem aquele pisca-pisca, eles se assustam, eles não vão atrás. E aí tem borboletas que se alimentam de plantas, de frutas. Então eu coloco frutas e também daí tem o néctar das flores. Tem muitas que vão só em frutas, de preferência fruta até estragada. Então se tiver alguma frutinha lá que vocês não querem, deixa uma banana passada, uma mamão, qualquer fruta, porque ela precisa dos aminoácidos e sais minerais para poder sobreviver. É uma alimentação delas. Então é a água, as flores e as frutas. Essas azuis lá em casa, embaixo da pintungueira, na praia, tinha de monte, ela no chão. Deve ter algum... na pitanga, quando caía a pitanga. Tem algum rio? Tem rio até. É disso que elas gostam, de água, e elas vão na fruta. Às 4 e 5, você olhava assim, elas estavam ali, sugando as pitangas. E como você disse, daqui a pouco elas sumiam, ficavam marrom, você não enxergava. Se você pegar uma borboleta dessa e esmagar, vai sair só marrom. Não tem? E elas são lindas. Tem uma que eu trouxe aqui, uma pequenininha. Se você puser na luz, você vê conforme você põe a luz nela, ela fica mais forte ou menos. Então a cor é daí. Kátia, um dia nós falamos sobre mariposa, que é tóxica. E você falou de uma agora, que o nome popular é alguma coisa coco. Borboleta ou mariposa? Mariposa, porque o que eu queria perguntar é o seguinte: por que ela tem esse nome coco? Porque ela gosta das palmeiras, dos coqueiros? Não, acho que não fui eu, mas eu não sei se foi a Denise. Tem aquele manduruvá que o pessoal fala, ele não é venenoso, ele é uma borboleta linda que sai de lá, e ele não machuca nem nada, é só feio,
pra caramba, né? Mas é mais uma borboleta que vai sair. E nem toda lagarta acaba se transformando em borboleta. Tem as que se transformam na mariposa também, né? Eu comentei também com você um dia sobre a glicínia. Eu acho linda, mas eu não teria em casa porque ela atrai o quê? Essa lagarta de fogo. Não é lagarta de fogo. A de fogo é aquela que é bicho cachorrinho, né? A glicínia é uma verdinha, uns espinhos. Não é um bicho cachorrinho? Não, o cachorrinho é aquela lagarta. Ela dá uma. É laranjada, parece bem um cachorrinho. Mas não é a mesma, mas também causa queimaduras. Então, geralmente, a mariposa ela é mais venenosa, a lagarta. Borboleta, não lembro agora qual lagarta que é perigosa. Normalmente não é. Tem uma borboletinha na casa branquinha que anda sempre de casalzinho, elas fazem um barulhinho, tec, tec, tec. Essa é a madres, é uma borboleta estaladeira que eles chamam. Ela é meio cinza, com os risquinhos, e se você prestar atenção, ela fica sempre, quando ela pousa, ela fica de cabeça para baixo. Se as fotos que você vê dela, dá para cima, porque viraram. E é o macho que faz esse barulho. Tanto que é estaladeira. Exatamente. Da capuchinha é essa? Não, ela é bem maior que a da Da capuchinha. capuchinha é branca também. É só branca, mas essa ela é toda tem um desenho dela. Kátia, e esse bicho cachorrinho, em qual borboleta que se transforma? Mariposa? É aquela mariposa olho de coruja. Acho que tem uma que eu trouxe aqui. É uma mariposa bem bonita. Mas não sei se vocês pegaram, vocês viram as borboletas? Então, é dessa daí. E ela gosta muito. E a planta hospedeira dela mas ela não. Essa daí não recomendo, porque é muito feio. A queimadura começa a dar paralisia. A do cachorrinho. Elas amam areca. Hã? Areca? Ai, na areca. Elas amam areca. Areca do tu? Todo ano tem. Areca do tu. Não vale a pena ter ela, porque o risco é muito sério. Mais uma pergunta? Vamos lanchar. Posso? Chega? Não chega. Então, temos mais uma borboleteira aqui. É só vir mais pra cá um pouco. Eu estou meio sem voz, mas vou contar uma historinha que lembrei por causa de vocês. Meu pai, médico, Moisés Pacioli, antigão, as antigas podem lembrar dele, ele fazia uns congressos muito grandes internacionais. E houve um que foi feito em Foz do Iguaçu. Eu devia ter uns 10, 12 anos. E era internacional, tinha gente do mundo inteiro. E depois de um dia, um dos passeios era passear pelo parque. E fomos passear para ver as cataratas. E eram os estrangeiros loucos pelas borboletas. E daí meu pai, que era o presidente do congresso, estava parado, reuniu toda aquela estrangeirada. E ele explicou, olha, eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo que tem aqui a tríplice fronteira. É Paraguai, Brasil e Argentina. E tem borboletas amarelas, brancas e azuis. E elas são, as brancas são paraguaias, as azuis são argentinas e as amarelas são brasileiras. E às 6 horas, cada uma vai para a sua casa. Essa flor, essa é um cravo de defunto, que ela gosta muito também. A penta é outra planta que elas amam. Penta, margarida africana. A budileia. Essa fechada, ela parece uma folha seca e aberta. É linda. Também está na budileia.
essa do maracujá, essa asa de cristal. Que na verdade todas as borboletas não têm cor. Esta necessariamente não tem cor porque as escamas delas são transparentes. Então eles chamam de borboleta asa de cristal. Que aí o predador não consegue vê-la e ela sobrevive mais. Essa é uma mariposa do dia. Está vendo a anteninha dela, como a Denise explicou, né? Ela é muito bonita. E aí? Criar um jardim de borboletas é uma forma de apoiar a polinização, aumentar a biodiversidade local e conectar-se com a natureza, além de servir como um refúgio para esses insetos que enfrentam a perda de habitat. Eles funcionam como bioindicadores de um ambiente saudável e trazem beleza e relaxamento. Eu tenho notado que de ano para ano as borboletas têm diminuído muito. Então, significa que tem coisas, né, comprometendo. Veneno é muito... A gente quer passar veneno em casa. Eu mesma, quantas vezes? Mas se você passar veneno numa planta, provavelmente as borboletas vão embora, porque o veneno pode matar desde o ovo, a lagarta, ou até mesmo a borboleta. Então, é isso. Da borboleta, um dos vídeos mais famosos do mundo, mas que pouca gente vê além da sua fase de borboleta. Como todo inseto, a vida dela começa no ovo, e assim que ela chega ao mundo, ele é a primeira refeição que ela tem. Essas lagartas nascem extremamente cabeçudinhas, para conseguirem dar conta da planta dura que elas comem. E conforme elas comem, elas vão crescendo e mudando de forma. E apesar de terem esses pelos nos corpos, elas são completamente inofensivas e não queimam ninguém. E depois de tanto comer e trocar de pele para conseguir crescer e comer mais, elas chegam ao seu último estágio de desenvolvimento. Fazem que o corpo delas fique extremamente rico em detalhes. Detalhes esses que somem completamente na hora dela virar pupa. E aí ela constrói uma bolinha de cera e se fixa pelo bumbum, onde ela se pendura por 2 dias e realiza a sua metamorfose, onde nesse processo acelerado você observa ela arrancando a sua pele para fora, revelando a pupa, que realiza rebolados e contrações até atingir o seu formato final, que imita uma folha grudada no galho. E 3 semanas depois, o momento mais aguardado, o renascimento da borboleta, que inicialmente sai bem amassadinha, mas vai esticando as suas asas. E quando ela abre essas asas, bom, eu acho que eu não preciso falar nada, né? Esse azul místico é uma forma que elas têm de encontrar parceiros para acasalar no meio da mata, enquanto que elas usam o marrom para o objetivo oposto, que é o de se camuflar em predadores. Além desses olhos de mentira que afastam possíveis ameaças. E eu tenho feito de tudo para a preservação dessa borboleta. E todas as lagartas que vocês viram aqui nesse vídeo se tornaram borboletas e foram soltas da natureza. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender tudo sobre lagartas, borboletas e mariposas, não deixe de me seguir para você conhecer coisas que você nem fazia ideia sobre esses vídeos.